Oi, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente e como eu falei para vocês, que eu ia vir trazer um tema polêmico, que é a língua, a fala, falar demais, de boca grande, né? A crítica, o dedo apontado. Então vamos fazer uma reflexão e depois a gente vai orar para nos deixar centrados de não ter a boca grande, né? E a língua afiada. Vamos cuidar do que sai de nossas bocas. A língua afiada e felina fere, machuca e destrói vidas, relacionamentos. É complicado, né? Com ela, com a palavra, a gente pode construir ou destruir uma pessoa, né? Então imagine, né? Oi, boa tarde, vamos chegando. Nós vamos fazer primeiro uma reflexão da língua comprida, da boca grande, falar demais, falar o que machuca, machucar os outros, criticar. Nós vamos ter que nos policiar com isso, se é que a gente quer fazer uma jornada de cura decente. Ai, meu cachorro tá latindo, deve ter batido, alguém bateu na porta, mas a minha mãe vai atender. Olha ele latindo que nem um louquinho. Então, olha, tudo que vocês escutarem, ó, vai ter obra, vai ter cachorro latindo, vai ter minha mãe falando no corredor, vai ter tudo, tá? Eu tô aqui, eu não fui pro meu escritório hoje, eu tô resolvendo tudo daqui de casa mesmo, tá? Então, vamos lá. Controlar a língua comprida. Controlar, né, a boca grande. Imagine, né, se quiser, né? Imagine se quiser, tá? Se você não quiser, se você acha que você não pratica esse mau hábito, né? Pode até sair da live, né? Por conta de que não é pra você a coisa. Mas é pra mim e eu acredito que quem ficar vai ser também, né? A gente tem boca comprida, tem. Eu tô no aprendizado, eu já falei pra vocês que eu respondo as coisas com ironia, já tô melhor, mas é coisa que não precisa, né? Eu sei que não precisa ser assim, mas eu acredito que muita gente vai entender o que eu tô falando, sabe? Eu respondo tudo muito rápido, assim, depende do que você me fala, é aquilo que eu respondo, e eu sei que eu tô me tratando para que isso não aconteça, porque não tem que ser assim, né? Eu tenho que respirar fundo e saber que eu não tenho que me igualar àquele que me ofende, que me magoa, não é verdade? Eu sei de tudo isso, tô no aprendizado, tô de verdade. Então, vamos imaginar, se a gente quiser, tá? Que as palavras são como flechas, prontas a ser disparadas. Cada uma, mesmo as mais simples, é capaz de voar com a leveza de uma pena, com uma precisão, ou se não, com uma precisão de um punhal. Com certeza a gente já fez isso. E é muito bonito estar aqui reconhecendo, né? O que já fez isso, né? Que já fez isso e que não é para ser feito. A gente está aqui para aprender e nós vamos conseguir aprender, entender que não é com mal que se revida o mal com mal. Não é assim, não é assim. Mas nós vamos chegar lá, não é verdade? Somos todos aprendizes. Mas a gente tem que se policiar também, né? Tem que se policiar bastante sobre isso. Mais uma vez, somos apressados. A língua afiada e traiçoeira como uma faca. Ela escapa sem consultar o coração. Porque muitas vezes a gente fala coisas que não procede, que não tá no coração. Só fala para magoar mesmo, para judiar, para se vingar, né? Quem não? Quem nunca? Não é verdade? Quem não e quem nunca? Não é? Então aí ela sai como uma faca, uma espada
e não consulta o coração. E não consulta a razão. Ela sai sem pedir licença para a razão. É o impulso da língua felina. Lá estamos nós, prontos para dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça, que nos vem à mente. Sem filtro, sem freio, porque a gente não tem freio de vez em quando. Né? Precisa de uma revisão, não é verdade? A gente precisa de uma revisão. Então, assim, o instinto é como uma fera enjaulada, inquieta, prestes a saltar. E aqui eu convido a todos, né? Eu convido a todos. Segura essa fera por um segundo e dê-lhe um olhar atento. Avalie se é sábio deixá-la solta. Afinal, uma palavra não volta mais ao esconderijo. Uma vez lançada, ela não volta mais. E é como liberar um vento que vai sussurrar em cantos que talvez não devêssemos alcançar. Aí vem o toque da razão, que é o segundo passo. Eu gosto de fazer as coisas passo a passo, tá? E vou explicando calmamente, porque ao mesmo tempo que eu estou explicando, eu também estou aprendendo. Eu também estou aprendendo. Eu tenho que cair também na real, né? Na real. Então vamos lá. Pensamos no cérebro como um ponto seguro, aquele amigo sensato que escuta antes de opinar. A razão é nosso guia fiel, e se estivéssemos dispostos a ouvi-la, ela nos recorda uma beleza do silêncio. Às vezes a gente precisa estar no silêncio, muitas vezes a gente precisa, não digo engolir, mas se calar naquele momento, para que uma bomba atômica não venha à tona, né? Porque às vezes é isso que acontece. A gente se mete em confusões, em desmedice, a troco de nada. Vamos ter uma pausa, né? Um segundo. Vamos, né, ter, como é que fala? Poder transformar os comentários afiados numa palavra suave, bem intencionada, difícil, totalmente. Isso aqui é a prova dos 9. É a prova. É difícil, é claro que é difícil. Não tem dúvida que é difícil. Ainda mais para os esquentados de plantão, não é? E eu posso me incluir nos esquentados de plantão. Mas eu tenho que melhorar. Eu vou melhorar. Nós estamos aqui na jornada de cura. E esse é um ponto que a gente tem que curar. É a língua afiada. Não é? É uma língua afiada. Vamos mantê-la na boca, quietos. O silêncio é uma prece, não é? Não diz isso? Então, o silêncio é uma prece. Sejamos mestres da pausa. No silêncio, há mais poder do que nos parece. Aí vamos para o terceiro passo. É a escolha das palavras. É o ingrediente mágico para que a gente não faça um veneno e entregue para os outros, né? Agora, com a mente e o coração unidos, vamos transformar nossas palavras em poções cuidadosamente escolhidas. Isso é educação emocional, inteligência emocional, que eu estou no aprendizado, tá? Eu estou no aprendizado constante, diário, lá no maternal, mas eu vou conseguir, certo? Respirar fundo. E sabe aquela pitada de humor que desarma, né, o ambiente? Use-a com gentileza e não com ironia. Isso é para mim. Não com ironia. O toque de ternura que aquece é o que torna a nossa fala não só verdadeira, mas inesquecível. A palavra bendita é como um feitiço do bem. Vai tocar e transformar por onde passar, né? Por onde a gente passa, vai tocar e transformar. O quarto passo é a entrega ao outro, o efeito da semente lançada.
E então, após esse ritual anterior dos 3 passos, a palavra sai. Não como um dardo, né, para acertar alguém, uma seta, mas como uma flor delicada que entregamos nas mãos dos outros. Ela se enraiza, floresce e o outro a recebe, não como algo cortante, mas como uma dádiva. É assim que eu quero ser. É assim que eu estou me programando para ser. E isso daí é um aprender constante. Não que eu seja ruim, eu tenho coração ruim, não é isso. Mas eu tenho o hábito de responder à altura do que me é falado. E eu sei que isso não é legal. Certo? E eu acredito que tenho muito mais pessoas aqui que também que fazem isso, pavio curto. Não pode escutar uma coisa que vai lá, né? Você tá lá no quarto, você escuta teu nome na cozinha, você vai lá discutir. Você entendeu? Não é para ser assim. Não é para ser assim. Nós precisamos de muitas lições, muitas. Senão, sabe o que acontece? O universo nos manda mais do mesmo. Então vamos lá, a gente tá lá na encrenca. A gente tá lá na encrenca. O que o universo vai entender? Que a gente gosta de encrenca. E o que ele vai nos mandar? Encrenca. É assim mesmo. Eu sei disso. Eu sei disso, porque eu também sou a encrenqueira de plantão. Eu sei disso. Eu sei, vamos respirar fundo. Eu estou aqui para também me policiar, dando o meu exemplo de vida. Tá? E lembra que eu falei que eu trago aqui na página exemplos para que todos nós possamos entender na prática, na vida real, gente. É vida real. Psicologia positiva é vida real. Ciência da felicidade é vida real. Filosofia é vida real. Certo? Então é isso. É isso que eu estou tentando trazer aqui na prática de tudo aquilo que eu já vi. E sentir na pele também, tá? Sentir na pele também. Então, ela se enraiza e floresce. E o outro recebe não como algo cortante. A gente não tem que cortar os outros. Nós não temos que ter dedos apontados. Nós temos que ter a mão assim, ó, de reza e oração, e assim, para entregar e ajudar as pessoas. Certo? Então, a gente tem que nos entender também. E saber, e não passar a mão em cima da nossa própria cabeça. A gente tem que se policiar e saber que aquele é o nosso ponto fraco. Aquele é o nosso defeito. Você entendeu? Então, se eu tenho um defeito, é esse. De responder tudo na ponta da língua. Tudo na ponta da língua. E eu tenho que me curar disso. Eu tenho, porque às vezes você fala coisas que você pode magoar alguém. Não é verdade? Você pode judiar da pessoa que te ama. E eu não quero isso para mim. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Então, nós vamos sentir um impacto positivo. E no reflexo, colheremos o bem que semeamos. E vamos semear o bem. Sem faca na língua. Sem uma espada na boca. Ou uma cobrinha, né? Ainda que é pior ainda, sem a cobrinha, né? Ainda que falar alguma coisa que não deve e que não é, né? Isso daí, graças a Deus, eu não tenho hábito. Não gosto de fofoca, eu não gosto da fofoca e nem de fofocar. Eu pulo da pessoa que vier ficar falando coisa assim, que eu não gosto. Então vamos lá. Falar é mais do que mover a língua. É como plantar um jardim. Cada palavra é uma semente que podemos escolher nutrir ou deixar secar. Portanto, as nossas conversas com pitada de ironia e humor, aquele humor esquisito, né? Aquele humor estranho, sejam sempre tão doces quanto os bens intencionados. Que nossas palavras curem em vez de ferir. E que ao acionar a mente antes da boca, possamos transformar o mundo numa dança leve e acolhedora, uma palavra de cada vez. Então, aí vamos lá, o impulso da língua felina. Imagine-se num momento de pura tensão. Alguém lhe diz algo inesperado, uma pequena faísca. E você sente o sangue ferver nas veias. A língua, essa espada afiada,
está pronta para disparar a resposta certeira e cortante àquele que julgamos merecidas. Aí, né? Mas a gente espera, porque assim como o fogo, a língua possui uma força feroz, que sem controle, ela queima tudo ao seu redor. Queima relacionamentos, queima casamento, queima relacionamento de pai e filho, queima amizades, queima o trabalho, queima tudo de verdade. Se você for pensar, a língua, ela queima de verdade. E essa é a beleza e a crueldade do impulso. Ele não espera, é como um rugido de um leão que salta sem pensar nas consequências. Então vamos nos atentar sobre isso. A tentação é grande, ou se é irresistível quase, como um chocolate amargo e tentador, que sabemos que nos deixará com um gosto amargo depois. É claro que é um gosto amargo depois, porque nós vamos magoar pessoas que a gente ama fazendo isso. E também briga de trânsito também, Deus Pai, né? Ninguém merece briga de trânsito. Deixa eu contar uma passagem. Ontem eu fui trocar o meu carro com o carro do meu sogro, porque meu filho hoje ia fazer uma visita técnica lá em Atibaia. Então fui eu e ele dirigindo, saímos aqui da Moca, né, sentido Bresser, entramos na 21 de abril e João Boemer. Quando chegou ali para fazer a curva, ele estava dando seta, fazendo a curva direitinho, veio uma moto desembestada e bateu no meu carro. Ele não amassou, o cara não se machucou, com a graça de Deus. Não sei o porquê, nós descemos do carro, fomos atentar a ele, né? Tirei foto, fiz de tudo. Ele não quis ser socorrido. Tava passando 2 Rocan na hora, não pararam. Acredito que eles devam ter percebido que a gente, né, que não tinha sido nada, né, e que ia seguir em frente. Ele não quis ser socorrido, não falou o nome. Eu tirei foto da moto inteira, do moço, de tudo, de tudo. Ele sem capacete, ele não falou o nome dele, ele não quis atendimento. Eu quis chamar a polícia, ele não quis. Eu não sei o porquê, certo? Ele se mandou do local. Era um entregador. Era um entregador de alguma coisa ali no Brás. Mas isso aconteceu ontem à noite. Por isso que eu nem entrei para fazer live. Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Não só, e o meu filho, hoje ele foi viajar, né? Daqui a pouco ele tá de volta, se Deus quiser. Mas ele vai passar para destrocar o carro com o meu sogro. O meu carro, ele tá com uma rachadura no vidro, no para-brisa, né? Então aí não pode pegar estrada com o carro. Ele podia ir por dentro, né? Mas achou melhor fazer a coisa certa, né? Trocar o carro. Agora ele vai lá na Zona Norte mesmo, trocar o carro e depois vem pra cá. Mas isso aconteceu comigo ontem à noite. Então eu não consegui entrar porque eu fiquei muito nervosa. E nervosa porque nós fomos na delegacia, não fizeram boletim de ocorrência. Falaram que a gente tem que fazer boletim de ocorrência via internet. Então, meu filho, quando chegar, vai pegar as fotos que eu tirei, tudo direitinho, e vai colocar. Porque o moço não quis o atendimento, né? Eu quis levar para o pronto-socorro, eu quis chamar a polícia, eu quis de tudo. Ele não quis nada. Ele saiu, foi correndo dali. O porquê eu não sei, mas ele saiu que não foguete. Então aí eu fiz a minha parte, mas eu fiquei muito nervosa. Meu filho, então, nós ficamos nervosos não por causa do arranhão do carro, mas pela pessoa em si, porque a gente não sabia, né? A gente não sabe o que vem depois. Né? Espero em Jesus que não venha nada depois, nenhum tipo de dor de cabeça, né? Porque tem tanto golpe por aí, na verdade, a gente não sabe. Mas ele entrou de cheio no carro. Ele não sei o que é, ele acelerou. De vez ele desviar, brecar, sei lá, fazer alguma coisa. Ele entrou de cheio na curva aberta que meu filho estava fazendo. Dando seta e fazendo tudo direitinho. Olha como a gente, né, podia ter saído uma briga, uma confusão, mas com a graça de Deus não saiu nada. E espero em Deus que não saia. Né? Meu filho vai fazer o boletim de ocorrência e vai fazer tudo direitinho que tem que ser feito, né? Porque vai saber Deus, né? Se a pessoa queria ou não queria. A gente sabe de tantos casos, né? Então, sei lá. Não vou julgar,
né? Às vezes a pessoa estava apressada, com entrega para fazer, sei lá. Eu só sei que nós se assustamos, e bastante, bastante mesmo. Por isso que eu não vim ontem à noite fazer live. Então é assim, ó, vamos combinar uma coisa. Quando eu não aparecer aqui para fazer a live, é porque eu estou com alguma coisa para resolver. Ou com a minha mãe no hospital, ou com alguma coisa que acontece que eu tenho que resolver, alguma viagem que eu tenho que fazer. Se for viagem, eu venho avisar. Lembra quando eu fui para Campinas, eu avisei. Então eu venho avisar direitinho para vocês, tá? Mas isso aconteceu comigo e com meu filho ontem à noite. Então aí eu fiquei meio desestruturada, eu fiquei nervosa de verdade mesmo, porque você não sabe, né, o que pode vir, né? Eu espero em Jesus que nada, mas eu fiquei bem nervosa. Depois fica aquelas vozes na cabeça, né? Vocês sabem como é as coisas. Então, e foi uma parada meio sinistra, né? Uma coisa estranha. Por que o moço não quis? Certo que ele não se machucou, não fez nada. Mas, né, bateu ali no carro. Só o susto já é o bastante para ficar desestruturado. Certo? Mas vamos indo, vamos caminhando e depois eu falo aí, se Deus quiser, não vou falar mais nada sobre esse assunto, né? Mas vamos indo, vamos caminhando. Então, né, a tentação da briga, a tentação da língua afiada é uma coisa que a gente tem que respirar fundo e não se meter em confusão e em encrenca a troco de nada, magoar as pessoas, que é pior ainda do que se meter em encrenca, porque ali você tá nervoso, se discute, acabou. Mas não, às vezes você pode magoar alguém amado, não é? Então aí não acabar com relacionamentos de pais e filhos, né? De mãe com filha. Deus meu. Né? Vamos nos entender, vamos orar pelas nossas famílias. Lembra que eu falo isso? Vamos orar pelas nossas famílias. Desculpa o desabafo, tá? Eu venho contar as coisas, eu vou beber um gole d'água. Eu venho contar a vida real para também servir de exemplo daquilo que acontece na vida da gente. O cotidiano é cotidiano. Vive acontecendo coisa que não está prevista. Não estava previsto ontem à noite, meu filho ficou o dia inteiro trabalhando, que nem um doido. Aí depois, como fala, nós fomos trocar o carro na Zona Norte, eu tô na Moca. Mais um cansaço. E ainda para acontecer uma coisa dessa, um estresse no meio do caminho, num caminho normal que a gente faz todos os dias praticamente. Então é complicado, né? Não é um lugar que a gente não conhecia, que estava passando, não sabia que tinha. Não. Tava dando seta, fazendo a curva aberta, tudo direitinho. O tonto veio com tudo e entrou no meu carro. Com a graça de Jesus. O moço não se machucou e não fez nada, né? Ainda bem. Vamos indo. Então, o que eu quero dizer, né? Que a tentação é grande, é irresistível, quase um chocolate amargo, né? Que a gente fazer tudo isso. Olha, ele já chegou para trocar o carro, graças a Deus. Não é hora de atender telefone. Sai da tela, Jesus. Não saiu da minha tela. A língua afiada. Então, nós sabemos, né, que vai deixar o gosto amargo depois. Claro que fica o gosto amargo. É o fascínio do verbo afiado, do comentário ácido, que flui fácil, sem medir o impacto. Mas será que é sempre sábio? Não, não é sábio. Aqui eu faço o convite para a resistência. Vamos resistir a não responder imediatamente. Eu faço isso para mim mesma. Porque após o primeiro momento de descarga, percebemos que a língua felina não é inofensiva. Ela é uma arma que usamos para nos defender e, por vezes, ferir. E essa natureza do impulso imediata é muitas vezes dolorosa. Ela nos puxa pela mão, mas em troca deixa marcas que nem sempre são fáceis de apagar. É verdade, depois que lançada, não tem volta. Você pode remediar,
mas não tem volta, não é a mesma coisa depois que tá falado, né? Com certeza. Por isso, eu sugiro a necessidade de adestrarmos a nossa língua, como um gato selvagem, tá? Vamos nos adestrar, né? Vamos nos adestrar com paciência, cuidado e, acima de tudo, consciência. Vamos ter consciência do mal que isso faz para nós e para os outros. Se observarmos bem, o impulso da língua é um reflexo do que carregamos dentro de nós. Às vezes eu me policio, eu fico pensando, é verdade isso, é verdade. Ela fala não só do que vemos no outro, mas do que ainda está desordenado em nosso próprio coração. É uma realidade. Não vou falar que é dogma, porque eu não gosto de dogma, mas é uma realidade isso. É uma realidade. Nossas palavras refletem o espelho de nossas emoções. É como um raio que, ao se manifestar, não permite voltar. A palavra dita em impulso tem uma trajetória veloz e perigosa, quase como se fugisse de nós. É verdade. É uma realidade isso. E então, nos resta um sentimento agridoce, o prazer imediato, seguido pelo arrependimento. Controlar a língua, vamos nos adestrar, hein? É adestramento. Controlar a língua não é simples. Exige um esforço quase heróico, é verdade isso. Mas pense nisso como um exercício de autodomínio, autocura. Nós estamos aqui para nos curar, então nós vamos vir aqui cutucar aquilo que a gente tem, né? Aí eu vou ter que prender meu cabelo. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo. Que eu deixei o negocinho de prender lá pro outro lado. Ai, meu Deus, vamos lá. Uma língua que sabe frear se transforma numa força a serviço da harmonia. Então a gente vai ter que aprender a frear a língua. Somos testados a todo momento. Isso é a lição que vem, né? É com uma pessoa, é com a outra, é com a outra, é com a outra. O porquê vem? Agora vamos lá. O porquê que vem tudo isso? Porque nós estamos ressoando na flecha. É por isso que vem, tá? Porque se você estivesse ressoando na harmonia, na serenidade, na mansidão, você não estaria com a flecha apontada para ninguém. E não responderia, né? Com uma cobra, né? Uma cobra venenosa. Então, somos testados a todo momento, com certeza. Enquanto que a gente não aprender a adestrar a língua, nós vamos ser testados. Para quê? Para ver se a gente aprendeu, né? Se eu vou lá e respondo, eu não aprendi. Se eu vou lá e respondo, eu não aprendi. A lição volta, a lição volta. E vai passando os anos, vai passando aquela legião de pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos, acabando com o relacionamento, acabando com, né, com a nossa vida, bem na verdade. Por causa do quê? Da língua. Da língua. Da língua. Então, vamos nos adestrar. E que possamos aprender a deixar sair o que é doce e gentil, guardando para nós o que é ferido e amargo, sem despejar nos outros. Nós vamos ter que fazer esse exercício. E então, da próxima vez que sentir o ímpeto do impulso, respire. Imagine sua língua como uma fera que precisa de carinho e de controle. E lembre-se, uma palavra evitada é uma batalha vencida em nome da paz e da serenidade. Aí, nós vamos tocar a razão. Agora, passamos para um aliado poderoso, a razão. Se a língua é uma fera, a razão é sua coleira, certo? É uma analogia. Se a língua ela é a fera, a razão é a coleira que vai segurar.
a língua, certo? E ela quem suaviza, ponderando a nos lembrar que nem toda batalha precisa ser travada com palavras afiadas. Não vamos querer ter razão todo o tempo. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Eu estou num patamar que eu não quero mais ter razão. Eu quero ter razão. Não quero mais. Isso já passou. Mas ainda respondo curto e grosso. Então, eu tenho muito que aprender. Muito. Muito. A razão nos fala baixinho, como uma amiga leal, que não vai, como é que fala, te incentivar a soltar as flechas, né? Com veneno ainda. Ela é como uma amiga leal, que aconselha a esperar, respirar fundo. É um teste. É um teste de vida ou morte isso. Respirar fundo e pensar 2 vezes antes de agir. É ela quem nos sussurra entre as ironias e a gentileza. E que uma pausa pode salvar uma relação. Mas sejamos francos. Nós vamos ter que ser francos com nós mesmos. A razão nem sempre é a primeira a ser ouvida. Ela requer paciência e quietude. Qualidades que nem sempre temos em momentos de conflito. No entanto, ela é um freio de ouro que evita tantos males. Pense nisso. Uma pausa pode mudar tudo. Né? Uma pausa não é uma noite, né? Sempre uma noite no meio, vai vir um dia diferente. E é verdade isso. É o intervalo entre a palavra precipitada e uma resposta sábia. Um breve silêncio onde a razão nos acalma, nos permite ver com clareza o que realmente vale a pena dizer. Às vezes não vale a pena dizer nada. Vira as costas e vai embora. A razão também é humorada e sabe desarmar situações tensas com leveza. Ela nos mostra que um toque de humor pode quebrar o gelo. Vamos transformar a ironia no humor, né? Eu acho que já é um passo à frente, né? É um passo à frente, que pode quebrar gelo, transformar o conflito em cumplicidade e trazer risos onde poderia haver mágoas. Assim, quando a tentação da resposta rápida vier, chame a razão. Convide-a para uma conversa breve. Pergunte-a: isso precisa ser dito? Ou será que o silêncio falará mais alto? Esse diálogo com a razão é em si um exercício de sabedoria no aprendizado. A razão também possui um charme irônico. Ela nos faz ver o ridículo de algumas situações. Nos recorda que muitas vezes nos deixamos levar por coisas pequenas, por coisinha boba, pelo disse-me-disse, com certeza, como se fossem grandiosas, e esquecemos o que realmente importa. O que importa? Ter razão ou ser feliz? Fica aí para vocês responderem. Ela é como um espelho honesto. Quando nós olhamos através dela, vemos que às vezes enxergaremos dramatizações e até esquecemos de rir de nós mesmas. A razão nos convida a relativizar, a ver a vida com o outro olhar, tirar aquele olhar, a régua, né, da resposta rápida, da língua afiada, e passar para um outro olhar mais amplo. Por isso, deixemos que a razão dance com a língua antes de falar, e que essa dança traga suavidade e graça como uma música interna que embala o ritmo da nossa fala, nos ensinando o valor de cada palavra. No final, a razão nos lembra que ao medir nossas palavras, estamos cuidando, não ser verdadeiros, não é isso que eu estou falando. A gente tem que falar a verdade, agir da maneira que a gente é,
mas só que com freio, não é com o breque de mão puxado. Pensa que você está descendo uma ladeira. Você vai descer engatado e com o breque de mão na mão, né? É assim que eu aprendi a dirigir, em carro velho. Agora não é assim mais, né? Tem carro que tem aquele brequinho de mão, né? Assim que você faz assim com o dedo e já está desbrecado. Que não precisa nem pisar no breque na subida, né? Tem. Mas antigamente não era assim. Era como a gente descia, principalmente as ladeiras de Nazaré Paulista, onde praticamente eu fui criada, que meu pai tinha sítio. Foi lá que eu aprendi a dirigir. Então, a gente descia engatado, na reduzida, tinha um morro lá, chamava Morro da Plana. Ô morro, meu Deus do céu. Ele não subia da cidade para o sítio, ele não subia, e se você descia, você não descia, porque era deslizante. Então você tinha que dar a volta em todo lado para chegar no sítio de volta. Coisa que era 2 quilômetros estava na cidade. Mas foi ali que eu aprendi a dirigir. Então por isso que eu falo que a gente tem que vir com o breque de mão puxado e engatado ainda reduzida ou na primeira. Tá? Que é a nossa língua. Então você engata ela na coleira e vamos dançar suavemente, com graça, a música interna, no ritmo da nossa fala. E a razão nos lembra que, ao medir nossas palavras, estamos cuidando dos laços que nos unem ao mundo. Ela nos guia para um caminho onde a comunicação é, antes de tudo, um gesto de amor e respeito ao outro. Isso é inteligência emocional. Aí, nós vamos ter que escolher palavras. Não ficar medindo palavras também. Não precisa ser assim. Eu acredito que vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando. A gente não precisa medir totalmente as palavras. Não é isso, não ser verdadeiros. Não. Mas antes de falar, antes de você ir lá cutucar uma pessoa, pensa bem se vale a pena cutucar. Se vale a pena responder. Vale a pena magoar. Né? Tem tudo isso. Nós não estamos numa jornada da cura, então isso faz parte da cura. Medir a língua. Depois da razão, entramos no campo mágico das palavras. Aqui, cada uma delas é uma gota de alquimia, uma escolha consciente do que podemos curar ou ferir, iluminar ou obscurecer. A escolha das palavras é como selecionar ingredientes. Como eu gosto de escrever, eu gosto de palavras. E por mais que eu tenha a língua afiada, eu estou no treinamento, eu estou no adestramento, né? Vamos falar a palavra certa, nós vamos nos adestrar. Né? Porque como é uma fera, ela tem que ser adestrada, certo? Então, nós estamos nos adestrando. Aí, né? Eu gosto das palavras, E a palavra, ela pode edificar muita coisa. Eu não gosto de crítica, nem crítica construtiva. Não que eu não aceite a sua opinião, não é isso. É que as pessoas têm a maledicência de não criticar. Vamos supor, a gente faz um texto, vai lá e corrige o texto. Tem que ser corrigido. Nossa, caiu alguma coisa na obra aí. Nossa, que barulhão. Então, aí é assim. Não é como você chegar e escrever, você não aceita ser corrigido. Não é isso. Não é isso. É que as pessoas têm maledicência. E aí acaba denegrindo e não opinando sobre aquilo. Deu para entender o que eu falei? Acredito que sim. Então, é isso. As escolhas das palavras é como selecionar ingredientes para uma poção. Cada uma tem um peso, sua textura, sua essência. Quando misturamos com delicadeza, criamos elixires que tocam o outro de forma sutil e profunda. E há uma ironia aqui. As palavras mais simples, aquelas que vêm do coração, têm um poder incomparável. É o obrigado, é o dá licença, é a educação. Mesmo que o outro não te retribua, faça a sua parte. Eu já comentei que aqui no prédio que eu moro há 46 anos. Eu tinha 10 anos quando eu vim para cá. Meus pais me ensinaram a chamar senhor e senhora.
Todo mundo é senhor e senhora. Até hoje eu falo para uma pessoa até mais nova do que eu. Eu falo senhor, a senhora. Porque senhorita fica estranho. Mas eu tenho respeito. Ensinei meus filhos assim. Mas não ensinar a obrigar a falar. Não. Meu pai e minha mãe também não me ensinaram obrigando a falar. Não. Era uma coisa... Eu sou do tempo da benção. Lembra benção avô e benção avó? Eu sou desse tempo, benção madrinha. É. Então, é isso aí. A gente tem, como fala aqui, ter respeito. Eu moro aqui há 46 anos. E tem pessoas que não têm hábito de cumprimentar. Eu acho isso o cúmulo da mala. Não vou julgar, vai, sem julgamento. Mas eu não acho que seja uma educação. Se eu te falo bom dia ou boa tarde, no mínimo você está esperando a resposta. Mas se não vem, tudo bem. Eu já estou nesse patamar. Se não vem, tudo bem. Eu fiz a minha parte. E ensinei meus filhos a serem assim. A ter respeito. Respeito pelo próximo. Respeito pelas pessoas. E falar, senhor, senhora, obrigado, boa noite, desculpa, né? Se você errou, desculpa. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, a ironia das palavras mais simples, aquelas que vêm do coração, tem um poder incomparável, que é o obrigado sincero, a desculpa genuína, o por favor, quase esquecido, e que fazem a diferença em tudo, em tudo, em tudo. Então, acho que eu falo do meu defeito, mas eu também vou falar da minha qualidade. Eu tenho esse hábito de fazer isso. De senhor, senhora, por favor, obrigado, gratidão, e vamos indo. Isso eu tenho, isso eu faço, e com a graça de Deus, os meus filhos também. Esse é o ingrediente secreto, a intenção que colocamos em cada palavra. O que desejamos ao outro quando falamos. Queremos construir pontes ou criar abismos. Eu quero construir pontes. Eu não quero abismo para a minha vida. A resposta está nas nossas intenções, naquilo que verdadeiramente carregamos no coração. As palavras escolhidas com carinho têm o poder de transformar o dia de alguém. Por isso que eu falo que a crítica é estranha. Ela não edifica. Eu vou falar... dá um exemplo. Eu tenho 3 filhos de idades diferentes, criados iguais, mas cada um com a sua peculiaridade e sua particularidade. Com a graça de Deus, 3 estudantes leais, fiéis, mas não por imposição. Por exemplo, você entendeu? Por exemplo, por mostrar a importância das coisas. Mostrar o tanto que é importante. Então, vamos supor que nessa jornada estudantil de todos eles, eu tenho 2 filhos formados, pós-graduados, a menina está na faculdade, né? Então, como é que fala? Nada forçado, eu nunca forcei ninguém a ler, eu nunca forcei ninguém a fazer lição. Nunca, nessa jornada estudantil dos 3, eu nunca cheguei para um deles e falei, vai fazer sua lição que precisa fazer lição. Não. O que eu fazia? Eu acompanhava. Acompanhar. E mesmo na dificuldade que às vezes aparecia, eu não surtava, eu não xingava, eu não berrava com isso. Com isso não. Às vezes eu dou uns berros, mas não com essa parte. Não com essa parte. Sempre mostrando uma nota 5, 6, vai, que é a média 6, que é o mínimo da média 6. Eu estava lá aplaudindo. Hoje escreveu uma cedilha de vez o SS. Tudo bem, não vou morrer por isso. A criança não vai morrer por isso. Ela vai aprender, não precisa se descabelar por conta disso. Uma vez eu fui chamada na escola por conta de que
a minha filha, ela tirou 10 na prova. E estava escrito de caneta vermelha. Ela entrou em surto. Ela foi chorar no banheiro. Me chamaram, pensando que eu ia... como fala, que se ela não tirasse 10, eu estaria esganando ela. Certo? E eu expliquei que ela se exigia a nota e não eu. Era ela que queria a cada dia ser a boa estudante, a CDF, você entendeu? A que mais era ela que queria, não eu, você entendeu? Mas eu acompanhei os três no bem, acompanhando em tudo que eles precisavam. Precisou de fono? Levou no fono. Precisou de acompanhamento psicológico? Levou no acompanhamento psicológico. Tudo foi acompanhado. Tudo foi feira de ciências, bienal. Eu levava meus filhos, como fala, a minha menina, não vou nem falar não, a minha menina, eu levava ela com 3 anos e meio na Saraiva, lembra da Saraiva do Center Norte? Na Saraiva do Shopping Eldorado, que era uma mega store, né? Eu levava eles para quê? Para criar o hábito da leitura. Para criar o hábito da leitura. Então, eu não usei palavras para denigrir ou para criticar o desempenho da pessoa. Eu nunca fiz isso. Nunca, literalmente, com nenhum dos três. E eu acredito que deu certo. Eu acredito que deu certo. Eu acredito. Hoje eu falo para eles, para de inventar, não precisa fazer tanto curso, não é verdade? E eles continuam estudando. Meu filho do meio, ele entrou no mestrado na Federal do ABC, e naquela edição, ele fez 6 meses em São José dos Campos, e 6 meses ele fez aqui ele fez matérias, né? Ele já começou matérias do mestrado. Fui eu que coloquei o menino a fazer isso daí? Eu nunca tinha visto uma pessoa mestrada na vida, assim, tão perto, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de uma universidade, é claro que eu conhecia pessoas mestradas, mas não de perto, não de perto. Você entendeu? Então, eu acredito que o não é criticar, aquela crítica ácida, eu acho que fez a diferença na vida, na autoconfiança dos três. Porque são 3 pessoas extremamente inteligentes. Obrigado a estudar? Nunca. Nunca obriguei aquelas criaturas a estudarem. É eles que chegavam na escola sentados e faziam lição. Eu inventava curso? Inventava, tinha possibilidade de fazer, então vamos fazer, na verdade. A gente não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E levava fazer curso, colocar em artes marciais, 2 artes marciais, uma arte de ataque e uma arte de defesa. Eu amo arte marcial, eu já falei aqui isso, certo? Cheguei para eles, quando foi no Kung Fu, eu cheguei para eles e falar assim, ó, olha, se vocês não quiserem ir mais, tudo bem. Por quê? Por causa do esforço físico, que era, não tem pessoa que consegue ser obrigada a fazer uma arte marcial daquela. Por quê? Porque tem o desgaste físico. Um exame de faixa preta de Kung Fu, ou um exame de faixa, é uma superação. Eu não teria coragem de fazer. Ó, eu acompanhei os 3 nas artes. E por que eu não fiz? Porque tinha o exame de faixa. E aí eu não ia estar preparada para, mesmo que eu soubesse o golpe, eu ia estar lá com a vergonha de fazer na frente daquela montoeira de gente, porque fica, né, na banca do Aikido é um monte de gente, na banca do Kung Fu são as pessoas, que nem minha filha participou de um campeonato de Kung Fu, pegou medalha de bronze, para mim foi ouro. Por quê? Porque ela se superou, só dela estar lá, gente, na frente daquela multidão de gente, já veio vencedor, todos eles, todas as pessoas são vencedoras, que se submetem a isso. Você entendeu? Se superam a cada exame, que não é brincadeira. E eu falava para eles, se vocês quiserem parar, pode parar, não precisa continuar. São faixa preta. O meu filho do meio é faixa preta de 2 artes marciais. O meu filho mais velho é sensei, é faixa de 2º grau de Aikido. A menina é instrutora de Kung Fu, faixa preta. Então, o que eu quero dizer com tudo isso?
que, além do acompanhamento, que é super importante em qualquer área da vida, em qualquer fase da vida, você ter o apoio, o respaldo por detrás é extremamente importante. É muito importante, com certeza. Certo? Mas o não criticar, aquela crítica dura que vai ficar na tua cabeça a vida inteira, porque vai ficar, vai criar trauma. Se você falar uma palavra para uma criança, vai ficar trauma. Vai ficar lá na cabeça dela, ela vai lembrar aquilo o resto da vida. Ela pode não falar, mas ela vai lembrar. E isso vai prejudicar em uma outra coisa. Em uma outra coisa. Então, vamos usar a palavra para agregar a vida dos outros. Agregar. E se você não tem a coisa boa para falar, não fala nada. E se você não tem a coisa legal para falar, aquilo que vai agregar nas pessoas, é melhor não falar nada. Com certeza. As palavras escolhidas com carinho têm o poder de transformar o dia de alguém. Podem ser como um pequeno milagre. Desculpa de novo a prosa, que nem fala o menino. Desculpa a prosa. É que eu venho aqui, quais são os meus exemplos? O que são os exemplos? Aquilo que eu vivi. Então, eu trago aqui o exemplo real. Então, o que eu vivi com os meus 3 filhos. Foi isso. Você entendeu? Foi isso. Então, eu trago aqui. Ajudou, certo? Os meus pais também não pegaram no meu pé. E olha que, quando eu era pequena, eu tive o trauma da professora. Lembra? Eu acho que eu já contei para vocês. A sombra que eu acolhi. A sombra que eu acolhi foi a de não ir na lousa e errar um exercício e a professora me humilhou. E aquilo me bloqueou. Eu estava na 5ª série, que na época era a 5ª série, lá atrás, 1979. 1979. Eu tinha mudado de escola. Eu estudava numa escola pequena, aonde tinha 10, 12 alunos por sala. Uma escola maravilhosa, um método maravilhoso, forte pra caramba. Aí eu vim pra Moca, meu pai trabalhava num colégio aqui na Moca, certo? E eu passei para esse colégio, que além de ser, na época que eu entrei, ele ainda era menina numa sala e menino na outra. Isso não tinha nada demais. Mas já era uma estranheza, porque eu estava vindo num colégio que era tudo junto. Então eu já estranhei aí. Só que na sala que eu estudava tinha 12 pessoas. Eu mudei no meio do ano. Na 5ª série, no meio do ano. Aí o que aconteceu? Eu fui para uma sala de 50 alunos. Você calcula a minha cabeça, como ficou naquilo. Eu já era envergonhada. Eu já era meio assim, tímida para falar. E ainda aconteceu uma coisa dessa. Aí a professora, que eu não sei se ela estava no bom humor da vida dela, eu não sei o que aconteceu com aquele ser, que me mandou na lousa. E eu não sabia o exercício. Ela me humilhou. Aí eu fiquei com trauma a vida inteira. Eu faço tratamento, como fala, de destravar meu chakra laríngeo até hoje. Até hoje. Então você vê que uma palavra que é falada, ou como cai na vida da gente. Certo que eu estou me libertando disso. No Ho'oponopono, no perdão, na autocura, na radiestesia. Você entendeu? Tirando todo esse trauma, equilibrando meus chakras, na radiestesia isso, viu, gente? Tá? Fazendo com pedras, com cristais, pondo âmbar na garganta, aqui assim, sabe? Pondo até a turmalina na garganta. Que turmalina é para baixo, né? Mas até a turmalina de vez em quando na garganta. A ágata de fogo. Isso depois eu venho ensinar vocês o dia que eu usar o meu lado esotérico para vir ensinar coisas. Agora eu estou usando o meu lado psicologia positiva, tá? Então, o que eu falo da palavra é o exemplo que eu tenho para dar, é esse, o que eu passei, o que eu vivi. Eu não posso dar o exemplo do outro, eu tenho que dar o meu exemplo. Se aqui eu trago as coisas para a gente compartilhar, eu trago os meus exemplos, porque se não fossem meus exemplos, seriam fofocas e não exemplos, não é? Mais ou menos assim. Então, por isso que eu falo, o que agregou coisa boa na vida, certo? Foi o estudo dos meus filhos, a maneira com que eu agi com eles a vida inteira, certo? A vida inteira. Sem a crítica, afiada,
sem a crítica fiada. Então, se eu consigo com eles, eu consigo com qualquer pessoa. Não é verdade? Então, eu estou no aprendizado. E vou tirar a faca da língua. E não vou ser mais irônica. E nós estamos na jornada de cura. Então, todos esses exemplos, essas coisas que eu trouxe, esse cotidiano não é nem exemplo, porque exemplo é de uma coisa magnífica. Mas esse cotidiano da gente, certo? Esse cotidiano da minha vida. Então, agregou, eu trago aqui. Agregou, eu trago aqui. Com certeza, não vai, como é que fala? Ó, oi, Daniel. Agora eu consegui ler aqui. Ercília, acho que é Ercília. Ercília também, oi, ó, diga oi, tô dando oi, tá? Tô dando oi. É porque, às vezes, se eu fico vendo aqui, eu perco aquilo que eu tava falando. Por isso que eu olho só assim, ou aqui na minha colinha. Por conta de que se eu prestar atenção no que tá escrito, pronto. Aí já me perdi de vez mesmo. Eu vou me achar amanhã na outra conversa. Você já viu que eu engato uma conversa na outra, né? Já deu pra perceber isso. Também tô no tratamento disso, tá, gente? Isso daí é sair fora do foco. Mas né, a gente tá no aprendizado, eu tô no aprendizado, tá? Eu sou uma estudante, tá? Eu sou uma estudante e venho compartilhar com vocês o cotidiano da vida, tá? Que eu acho melhor do que exemplo. O cotidiano da vida, porque a gente... Não, como é que pode ser exemplo, se eu estou no aprendizado? Não, o cotidiano da vida. Humildade intelectual, Luciana. Não é verdade? Tem que ser assim. Tem que ser dessa maneira. Então, vamos escolher com carinho a palavra. O poder de transformação para o dia de alguém. Podem ser pequenos milagres cotidianos que elevam, inspiram e fazem brilhar até o olhar mais apagado. E é como preparar um prato especial para quem amamos. Cada palavra é temperada com afeto, cuidado e humor, porque o humor é a pitada de sal que tira a rigidez e torna tudo mais gostoso e mais leve. A palavra, quando bem escolhida, elas são como sementes que lançamos ao vento. Algumas caem e florescem, e outras voam e tocam almas distantes, onde nem imaginamos. É o que eu estou tentando fazer aqui. Trazer uma boa palavra para agregar no dia de alguém. E que tenhamos o cuidado de cultivar palavras doces, mas também firmes e verdadeiras. Porque a verdade, dita com amor, tem uma força extraordinária e é capaz de unir até o que parecia ser perdido. A palavra, ela é um reflexo de nós mesmos, de nossos valores, de nossa visão de mundo. E quando escolhemos bem as palavras, acionamos o nosso racional e mistura um pouco, né, com o emocional e sai, mas sem ferir. Porque também só racional não pode, né? Nem todo mar, nem toda terra, né? Mas que a palavra não precisa ser uma flecha com veneno. Ela pode ser uma pena, certo? Uma pena. Quando escolhemos bem, estamos criando um eco de paz e respeito que volta para nós de forma silenciosa e poderosa. Então, ao escolher as palavras, vamos lembrar que somos, na essência, alquimistas da fala. Que cada palavra seja um passo em direção a um mundo de harmonia, onde o que, vamos dizer, ressoa com leveza e luz. Agora, chega no momento decisivo, né, que é a entrega das palavras. Como um jardineiro que semeia sua semente na terra. Telefone, para de tocar, telefone. Como um jardineiro que semeia a semente na terra. Estamos prestes a lançar nossa expressão ao solo fértil da vida do outro. Esse ato simples, mas profundo, carrega uma resposta imensa. A entrega é um gesto de generosidade. Ao compartilhar nossas palavras, estamos oferecendo ao outro um pedacinho de nós mesmos.
um reflexo do que temos de melhor. E nesse momento que a linguagem se torna uma ponte, unindo corações e mentes. É o que eu estou tentando fazer aqui, uma egrégora, uma coisa bem bacana, trazendo entendimento, trazendo conhecimento, trazendo cotidiano. Mas assim, como toda semente, nossas palavras requerem um ambiente apropriado para florescer. É preciso estar atento ao estado emocional nosso e do outro. Nosso e ao do outro. A comunicação é uma dança e cada passo deve ser dado em sintonia. Ao falar, é importante lembrar que as palavras não caem em um vazio. Ela cai na outra pessoa. Elas vão habitar a mente, o coração do outro, germinando em sentimento, memórias e reflexões. O impacto é muitas vezes invisível, mas não menos real. Portanto, cada vez que vamos falar, podemos imaginar que estamos atirando uma semente ao vento. Que essa semente é um beijo que oferecemos ao outro. É o que pode dar origem a uma linda flor ou os espinhos, dependendo de como é recebida. E essa palavra que lançamos, né, se ela for gentil e cheia de carinho, ela certamente encontrará um terreno fértil. O reconhecimento, o acolhimento, a empatia, que são as condições ideais para a palavra florescer em belo ambiente construtivo. Mas nem sempre a recepção será esperada. Às vezes, o que a gente fala, né, nós somos responsáveis pelo que nós falamos, mas não pelo que as pessoas entendem. Isso é um fato. Né? Então, as palavras elas podem ser mal interpretadas. Ou simplesmente não encontrar eco no outro. E aí entra a importância do diálogo, da escuta atenta. Conversar é uma via de mão dupla, onde o que se planta pode ser revisto e ajustado. Então, o humor, como sempre, né, desempenha um papel fundamental aqui. Um toque de leveza nas palavras pode dissipar nuvens pesadas e abrir portas que estavam fechadas. As palavras, uma piada bem colocada, pode transformar uma crítica severa em um convite ao riso e à reflexão. E se ao invés de simplesmente entregar palavras, nos propusermos a compartilhar experiências, é o que eu faço aqui. Tentar trocar experiências com vocês. Quando contamos histórias, trazemos à tona não só nossas ideias, mas também emoções. Pode perceber que teve horas aí que eu fiquei meio emocionada em falar. Eu sou uma pessoa emocionada. Sou muito emocionada. E romantizo tudo. Tudo é romantizado na minha vida. Então, as emoções que conectam e nos envolvem e nos acolhem. E as histórias são as sementes mais poderosas de todas, porque falamos diretamente da alma. Quando eu trago exemplos dos meus filhos, principalmente, é assim, foi uma coisa que eu vivi, né, que eu vivo ainda, porque ainda são estudantes. Já se formaram? Já, mas continuam estudando. Tá? Continuam abrindo, né, a mente. E vamos, por fim, né, ao entregarmos nossas palavras, que façamos com a intenção clara de semear amor e compreensão. E que cada conversa seja uma oportunidade de construir, de nutrir. Olha meu cachorro latindo de novo. É porque tocou o interfone. Nutrir laços e de iluminar o caminho do outro. E dessa forma, eu quero transformar o simples, uma simples fala, em um ato de criação, onde o amor é sempre a colheita em abundância. E
No final dessa jornada, percebemos que as palavras possuem um poder imensurável. Elas são a força que pode criar ou destruir. Oi, Luciana, Luciana. Oi, Bololô. E Danúbia. É quem eu estou vendo por aqui agora na minha tela. Oi, oi, oi. Boa tarde a todos e muita gratidão por estarem aqui me ouvindo. E elas são, né, a palavra é a força que pode criar ou destruir, unir ou semear. Então, a responsabilidade que carregamos ao abrir a boca e a live está acabando. Como é isso? Coisa maluca. Falta 4 minutos. Então, eu vou acelerar o passo aqui, né? É a força que pode criar ou destruir, unir ou separar. Portanto, a responsabilidade que carregamos ao abrir a boca é maior do que muitas vezes imaginamos. E cada passo que percorremos, desde o impulso da língua até a entrega ao outro, nos convida a refletir sobre a importância de cada palavra emitida e que sejamos sempre vigilantes, conscientes do que dizemos e do impacto que podemos causar. O caminho da comunicação é uma dança delicada, onde cada movimento deve ser feito com a graça e respeito ao próximo. E a respeito a nós mesmos também. Quando a mente e o coração se encontram, as palavras fluem como um rio tranquilo, trazendo paz e serenidade. E por fim, né, podemos escolher ser jardineiros da comunicação, cuidando das sementes que lançamos, fazendo florescer a beleza em vez dos espinhos. Essa é a verdadeira magia das palavras, a capacidade de transformar a vida do outro ao nosso redor. Então, o que proponho aqui, né, que cada um de nós se torne um farol de luz, onde nossas palavras irradiam bondade e verdade, transformando o mundo ao nosso redor. E que assim seja sempre, sempre. Muita gratidão de verdade por todos vocês estarem aqui. Nossa, cada hora aparece uma coisa nessa tela. Eu tinha feito um decreto oração. Não acabou isso, viu? Eu vou trazer mais uma vez aqui com uma live um pouco mais comprida, por conta de que tem 2 minutos para acabar a live e não fui eu que quis acabar a live, né? Mas vamos indo. Eu sei aonde eu parei e tinha um belo decreto para a gente orar, né? Orar, clamar com o cuidado da língua afiada, tá? Aí eu trago depois. Muita gratidão de verdade por todos estarem aqui comigo, refletindo, e vamos ver se a gente consegue nos policiar. Vamos adestrar as nossas línguas. Gratidão, gratidão, pessoal. Gratidão de verdade. Gratidão de verdade a todos vocês. Como é que faz isso, meu Deus? Ó, eu tenho que fazer um joguinho aqui para não acabar a live assim de repente. Que coisa maluca. Voltou. Olha eu aqui de novo. Então, de vez eu falar boa tarde, vamos continuar. Né? De vez eu falar obrigado por estarem aqui, vamos continuar. Vamos cultivar a paz interior. Vamos cultivar a jornada da cura. A jornada do adestramento da língua, que vai nos ajudar bastante, que vai nos ajudar muito. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui, pôr a minha colinha de volta, para a gente terminar, né, no decreto, ó. Cadê o decreto? Eu escrevo tanta coisa, que aí eu mesma me perco nas minhas coisas. Então, vamos lá. Vamos fazer essa oração, na verdade,
em nosso jardim das palavras. Que cada interação seja uma dança, onde os passos devem ser dados com o cuidado e atenção. A palavra é uma ferramenta poderosa. Com ela, podemos erguer pontes e criar muros, ou criar muros. Não vamos criar muros, gente. Não vamos. Eu não estou achando, é o decreto. Eu tinha feito um decreto na nossa jornada e eu não estou achando. Eu acho que está aqui. Vamos lá. Não, ao final da jornada percebemos que a palavra eu tô na live. Ó, pessoas chegando, graças a Deus meu filho chegou bem, foi para Atibaia e voltou, foi fazer uma visita técnica e tá de volta, graças a Deus. E vamos lá. Eu não estou achando aqui o decreto. Eu escrevi tanto sobre a língua afiada que eu não estou achando o decreto. Então, eu acredito trazer depois, com mais calma, e continuar dando exemplos, falando a respeito de como a gente tem, né, começar a adestrar a língua. Eu falo isso para mim mesma, tá? Eu falo isso para mim mesma. Então, vamos, né, voltar mais tarde. Vamos voltar mais tarde. Eu só fiz o passo a passo e eu não estou achando o decreto. Então, mais tarde eu volto, tá? Com o decreto. Mas antes disso, nós vamos ter que rezar por Mãe Maria e por Arcanjo Miguel. Eu vou procurar aqui, fazer um decreto bem gostoso para a gente fazer. E acredito que daqui a pouco eu volte. Eu vou na rede vizinha fazer uma live e daqui a pouco eu estou de volta, tá? Gratidão a todos vocês. Muita gratidão de verdade. E eu volto com o decreto da língua afiada, tá? Pra gente começar o adestramento. E o adestramento na oração. Pedindo a Deus que nos ajude a manter a boca fechada. Tá? Beijo na alma de todos vocês. Muita gratidão de verdade por estarem aqui comigo. Não consegui fechar? Por que eu não consegui fechar? Fechando.